e aceitamos o Senhor como Senhor Salvador, também um dia nós iremos encontrar com todos aqueles que partiram em Cristo. Lucas capítulo 8. Versículo 40. Você que está em casa, compartilhe esse vídeo, essa ministração, cria um grupo, mas também, acima de tudo, esteja bem atento àquilo que Deus vai falar com você. Mas ainda, eu digo para você que não tem melhor lugar para estar do que na igreja, né, sentindo o calor, por mais que nós estamos a 1,5 metro de distância, ou mais, né, porque a gente tem guardado até além daquilo que nos é pedido, mas o calor, né, da presença de Deus, o calor do corpo, de Cristo unido no mesmo lugar, irmãos, não tem nada que substitua. Então, mas Deus, ele fala ao seu coração também, se você estiver atento aí na sua casa. Lucas capítulo 8, versículo 40. Mesmo assentado, queridos, um texto extremamente conhecido, extremamente pregado, mas Deus ministrou algo no meu coração, e eu quero compartilhar com vocês. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Se o som não estiver bom, dá um oi aí, que hoje nosso amigo Edgar está aqui. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava morta. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla das vestes, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti em mim, de mim saiu virtude, ou poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo-lhe isto, disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. Todos choravam e planteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe desse de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhe advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Feche os seus olhos, se você puder, você que está na sua casa, que você fale com Deus agora, para que esta palavra ela venha ao encontro, não da sua necessidade, né, mas aquilo que ser, inclusive, aquilo que você tem necessitado e aquilo que você tem clamado. Senhor, no nome de Jesus, eu louvo o Senhor. É um privilégio, Pai, estarmos ministrando esta palavra, como é um privilégio estarmos ouvindo esta palavra que vai ser ministrada através de mim pelo Teu Espírito. Que esta palavra venha encontrar os corações, meu Deus, como uma boa terra, ela venha trazer as respostas que o Senhor tem para cada um que as ouve. Que esta palavra ela gere vida, conversão, ela gere saúde, ela gere uma alegria de alma, um refrigério, ela gere, Deus, um restaurar das forças, ela gere, Pai amado, um compromisso, Pai, um temor
um desejo, Pai, um amor por almas. Ela gere, meu Deus, uma compreensão, Pai, dos teus propósitos, dos teus desígnios para a tua igreja, para estes dias, Senhor. Fale conosco, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, como eu disse, é um texto muito conhecido. Se você tem alguns anos de culto, de igreja, com certeza você já ouviu esta mensagem, que Jesus, ele faz dois dos seus grandes milagres, né? Aliás, né, não sei se tem grande ou pequeno milagre, acho que todo milagre é algo extraordinário, né? E Jesus, ele fez, eu disse há poucos dias atrás, citei na realidade, o último versículo de João, que diz que se fosse colocar todos os milagres, escrever num livro todos os milagres que Jesus escreveu, não caberia os livros no mundo todo, porque foram muitos, e ele continua fazendo milagres. E algumas coisas, queridos, que Jesus, Deus, o Espírito Santo ministrou ao meu coração, nas entrelinhas desse texto, ou aquilo que a gente pode trazer como uma aplicação, né, para nós nesta noite, irmãos. Primeira coisa que eu quero trazer ao entendimento, à ministração, ao coração da igreja, é aquilo que Jesus faz. Porque esse texto ele vai mostrar algumas coisas que Jesus fez, e esse texto vai mostrar alguma coisa que esses dois personagens fizeram. Então, eu quero trazer essa mensagem para esse foco. Algumas coisas que Jesus fez, e Jesus continua fazendo, e algumas coisas que nós, como cristãos, como aqueles que creem, ou aqueles que necessitam de algo, de Deus, e querem ter uma experiência, precisa fazer. Algumas coisas que Jesus, ele nos ensina nesse texto. Primeira coisa, que Jesus ele não faz acepção de pessoas. Deus, na realidade, não faz acepção de pessoas. Abre a sua Bíblia, Romanos capítulo 10, versículo 12, e o outro abre em Gálatas, capítulo 3, 28. Quem abriu, pode ler para mim. Romanos 10, 28 e o outro Gálatas 3, 28. Bem rapidinho, quem pode ler? Romanos 10, 28. Romanos está depois do livro de Atos. Romanos 10, 28. Quem pode ler? Vamos participar. 10, 28. Perdão. 10, 12. 10, 12. Perdão, pastor. Que é 3, Gálatas, que é 3, 28. Glória a Deus. Não há diferença entre judeu e grego, ou seja, entre aquele que teme a Deus, aquele que é filho de Abraão e aquele que é gentil. Gálatas 3, 28, é alguma coisa muito parecida, mas alguém lê para mim, por favor. Gálatas está antes de Efésios. Glória a Deus. Ou seja, Jesus ele não faz acepção de pessoas. Aqui nós vamos ver, queridos, nesse texto, que ele vai trabalhar, ele vai ouvir, ele vai fazer algo extraordinário na vida de um homem e na vida de uma mulher que tem características completamente diferentes. Nós vemos aqui, por exemplo, Jairo, querido. Jairo, ele era chefe da sinagoga. A Bíblia fala isso. Jairo, ele era um religioso. Ele era aquele que fazia toda a liturgia, né, se podemos chamar, do culto. Então, o Jairo, ele era um religioso. Então, Jesus, ele nos textos, ele vai mostrar que ele ouve, queridos, um pedido, ele atende um pedido de um homem que é chefe da sinagoga, mas ele também, ele traz a resposta para uma mulher que, ao contrário de Jairo, nem sequer tem nome citado. É uma mulher que, se nós nos determos apenas nesse texto, nós não temos nada de referência dela, a não ser aquilo que o texto mostra. Mas os comentaristas dizem, irmãos, que tem um manuscrito, Atos de Pilatos, no capítulo 7, diz que essa mulher chamava Berenice. Berenice no nome latim e Verônica no nome grego. Essa mulher, ela foi dentro desse manuscrito,
A mulher que, quando Jesus estava sendo crucificado, estava indo para ser crucificado, ele já estava, né, já tinha sofrido todos os açoites, ela limpou a face de Jesus com um lenço, e ficou a imagem de Jesus num lenço. Por isso o nome dela em latim é Verônica, que significa a verdadeira imagem. Mas essa mulher, queridos, é uma informação mais para trazer algo mais na ministração, mas era alguém que não tinha nome, era alguém, querido, desconhecido, porque Jesus, ele não importa, ele pode fazer um milagre em alguém, queridos, que tem um lugar fixo. Jairo morava em Cafarnaum, essa mulher, né, dizem os comentaristas que ela morava em Filipe de Cesareia, 40 quilômetros, ela vai até Jesus. Era uma mulher, queridos, completamente distinta, diferente, daquilo que era Jairo, e Jesus da mesma forma atendeu o seu pedido. Jairo, ele era uma pessoa amada. Jairo, como chefe da sinagoga, não podemos esquecer que o contexto ainda aqui era judeu, né? O cristianismo em si ainda não tinha se estabelecido, porque Jesus havia ainda morto, a igreja antiga ainda não havia sido surgida. Então nós vemos aqui Jesus, ele parando, irmãos, atendendo a um desespero de um homem que era amado pela cidade, um homem que ele tinha valores, um homem que era reconhecido, um homem que era envolto por amigos. Mas ao mesmo tempo que nós vemos Jesus, ele fazendo milagre num homem como Lázaro, como chefe da sinagoga, um homem querido, um homem envolvido com amigos, um homem que sempre tinha alguém do lado dele, ou próximo dele. Ao mesmo tempo, ele ouve, querido, o desespero de uma mulher que era rejeitada e desprezada completamente. Por que eu posso afirmar isso, queridos? Porque o texto diz que essa mulher, ela sofria de fluxo de sangue. E Levítico capítulo 15, queridos, diferentemente do leproso, que era imundo, mas havia uma questão de contaminação, essa mulher era imunda por causa da ação física a qual ela estava submetida. Essa mulher, ela fazia 12 anos que ela sofria um fluxo de sangue, uma hemorragia. Essa mulher, ninguém queria estar perto dela. Essa mulher, ninguém queria tocá-la, porque quem a tocasse se tornaria imundo como ela. Então Jesus, da mesma maneira que ele atende alguém, queridos, de influência, ele está atendendo uma mulher desprezada, rejeitada completamente. Jesus não faz acepção de pessoa. Jesus não trata diferente um presbítero ou alguém da igreja que tem um bom relacionamento, pessoas que têm envolvido num grupo, por causa talvez da sua personalidade ou do tempo que ele está na igreja, mas alguém que está sempre perto. Mas ele ouve também aquele que está só, ele ouve também, ele atende aquele que está sendo rejeitado dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro às vezes até da própria igreja, pessoas que se sentem rejeitadas, independente do porquê. Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Jesus, ele não faz, eu vou ouvir, eu vou atender aquele, porque aquele irmãozinho, ele está envolvido com pessoas, ele tem algo, ele tem um posicionamento, uma posição social. Jesus, ele não faz acepção de pessoa. Jairo, como eu já disse, chefe da sinagoga, irmão, Jairo, ele era um religioso. Jairo, todos os sábados, ele abria a sinagoga. Todos os sábados ele preparava a liturgia. Jairo, como um judeu e um religioso, um chefe da sinagoga, era um homem, irmãos, que tinha uma intimidade com Deus de Israel. Nem todos os fariseus, irmãos, eram hipócritas. Nem todos os fariseus, irmãos, eram como aqueles que Jesus falava, né? Faça aquilo que eles falam, mas não façam aquilo que eles fazem. Havia, irmãos, havia fariseus, havia chefes, havia líderes, havia escribas que amavam a Deus e eram zelosos pela casa de Deus. Mas essa mulher, ao contrário, irmãos, essa mulher, pelo menos por 12 anos, essa mulher, ela não tinha relacionamento nenhuma com a sinagoga. 12 anos, ela não tinha relacionamento nenhuma com as coisas de Deus. Por quê? Porque por 12 anos ela era impedida de, inclusive, entrar na igreja. Eu creio, queridos, que essa mulher, por 12 anos, irmãos, ela ficou afastada da atividade, do culto, da adoração.
porque essa mulher ela estava excluída. Aí eu trago a aplicação da mesma forma. Deus ele não vai abençoar a sua vida por causa da quantidade, da intimidade que você tem com Ele, ou do relacionamento, por você estar na igreja todos os dias. É lógico que isso tem seu valor, e eu não estou fazendo apologia que eu posso viver uma vida distante e omissa, não. Eu estou falando que Jesus, irmãos, Ele não faz acepção de pessoas. Ele pode curar uma pessoa que está aqui hoje, como Ele pode curar uma pessoa que pela primeira vez na vida está ouvindo o Evangelho. Ele pode curar alguém que pela primeira vez ele possa ter entrado nesta igreja, ou pela primeira vez ouvindo esse áudio. E por quê? Porque Ele não faz acepção de pessoas. Jesus, talvez nós fazemos isso, irmãos. Que por sinal, algo que Jesus ele refuta, para não dar, assumir os primeiros lugares. Os últimos serão os primeiros. Nós fazemos isso. Nós queremos estar, ou ajudar muitas vezes, quando falo nós, o ser humano. Às vezes nós queremos para alguém que tem relevância e desprezamos completamente aquele que não tem uma relevância. Mas Jesus, Ele não faz isso. Esse texto nos mostra também, irmãos, dentro desse tópico ele não faz acepção de pessoas. Essa mulher, queridos, ela não importa a intimidade, não importa o contexto que ela estava vivendo. Jesus, Ele atende a todos, queridos. Não importa também o tempo do seu sofrimento, porque há uma coisa muito interessante nesse texto. O chefe da sinagoga, ele vem pedir por uma filha que estava à beira da morte. Talvez o texto não dá uma ideia se essa menina doente há muito tempo, mas sugere, irmãos, que é uma doença que surgiu do nada. É uma doença que aconteceu e aquela menina estava à beira da morte, uma menina de 12 anos de idade. Mas o mesmo tempo da idade da menina é o tempo do sofrimento daquela mulher. E Jesus atende os dois da mesma forma. Isso nos ensina, queridos, que não importa o tempo que você está sofrendo. Jesus não vai te atender porque você está sofrendo há mais tempo. Jesus pode atender aquela mulher que está há 30 anos orando pelo seu casamento, mas ela pode atender alguém que faz uma semana que colocou a sua causa diante dele. Ele pode fazer coisas extraordinárias, porque não é assim que Ele trabalha. Essa mulher, irmãos, 12 anos de sofrimento. Talvez as mulheres, elas podem explicar melhor o que é isso, o que é uma hemorragia. Agora, principalmente no contexto desta mulher, irmãos, eu estava pesquisando, algumas coisas, como que é que se tratava a hemorragia nesses tempos bíblicos. Algumas coisas que eu encontrei, que era dado vinho com borracha, um pó de borracha, para ver se parava. Olha o sofrimento dessa mulher, irmãos. Há um outro que dizia, irmãos, que dava choques repetitivos. Ligava, não sei como que era choque na época, como que era esse tipo de choque que era dado, mas o estudioso diz isso. Mas se fosse o nosso dia, é a mesma coisa. Coloca lá o dedo 220. Parou? Não parou. Coloca mais de novo. Dinguia. Então, irmãos, era o sofrimento daquela mulher, mas Jesus, ele não é isso que ele... Não é isso. Jesus, ele pode entrar, irmãos, e curar a sogra de Pedro, que teve uma febre imediata. Mas Ele pode curar essa mulher, ou aquela mulher que veio clamar pela sua filha, que andou, diz o comentarista, 10 quilômetros atrás dele, clamando para que curasse sua filha que estava endemoniada, terrivelmente endemoniada, a mulher cirofenícia ou cananeia. Ela pode fazer essas coisas extraordinárias. Ele pode, irmãos, ouvir o teu clamor que está há muito tempo. Hoje pode ser a resposta. Talvez você está falando assim, pastor, faz 20 anos que eu estou esperando. Irmãos, pode ser hoje a tua resposta.
Talvez você chegou hoje, veio na igreja e a situação se estabeleceu hoje. Algo que talvez na semana, algo que aconteceu e você precisa de uma intervenção. Você não vai ficar por... Jesus não vai falar, entra para o final da fila que agora eu vou atender esses que estão. Não, não é assim que Jesus trabalha, e esse texto mostra isso. Esse texto que ele mostra que Jesus não se importa com a sua condição social e financeira. Jesus não faz isso. Talvez igrejas fazem. Eu me lembro, eu nasci na Quadrangular, e eu tinha um pastor, acho que era Walter Castellucci, ele contava, né? Ele contava uma história, ele não falava que era ele falava que era outro, né? Mas eu imaginava que era ele. Falando de oferta e dízimo, ele falava assim, irmãos, eu comecei um trabalho e tinha um monte de fazendeiro, né? Então, quando o fazendeiro passava, eu colocava a mão nele, fazia aquela oração bonita, achava que ele ia fazer uma oferta maravilhosa, né? Aí, quando o pobre vinha, eu falei, está abençoado o nome de Jesus, tá? E ele falava assim, interessante que no final quem ofertava era o pobre, porque o rico é... Talvez as pessoas na igreja fazem isso, queridos. Talvez as igrejas, ela pode colocar as pessoas, tratar as pessoas com posse financeiras, com posição social. É o médico, é o advogado, é o fulano de tal. Não, irmãos. Porque na realidade nem nós podemos fazer essa divisão. Daquela porta para frente, aqui, irmãos, se o nosso presidente entrasse aqui, ele iria sentar como um membro qualquer um. Só tinha que segurar o Eliezer, porque o Eliezer queria paparicar ele. Mas ele entraria e sentaria como qualquer um. Qualquer político, qualquer milionário, qualquer pessoa que entrar aqui, irmãos, ele vai ser tratado com o mesmo valor. E Jesus, ele faz isso. Jesus, ele ouve, irmãos, um homem que, pela característica daquilo que o texto sugere, a sua posição social era um homem que tinha condição financeira, um homem que tinha sua casa própria, um homem que tinha sua família, um homem que tinha uma história. Mas ele para atender uma mulher, queridos, que tinha perdido tudo que tinha. Essa mulher não tinha nada para oferecer para Jesus. Porque o texto diz que ela gastou todos os seus recursos, buscando um socorro para a sua enfermidade, e nada conseguiu. Então, quando ela chega, querida, ela chega sem nada. Chega talvez maltrapilha. Mas Jesus, da mesma forma que ele ouve aquele homem com uma posição social, que teria condição financeira, ele atende essa mulher, queridos, desprezível, miserável financeiramente. Jesus, ele faz isso. Às vezes tem pessoas que falam assim, Jesus não ouve a minha oração, quem sou eu? Como Gideão, eu sou o menor da casa do meu pai. Meu irmão, não importa se você mora num palacete, ou se você mora debaixo de uma lona, ou debaixo de uma ponte, ou debaixo de qualquer coisa. Diante de Deus, irmãos, nós vimos que Ele não faz separação judeu, grego, Ele não faz separação de pessoas, Ele não faz separação de nada. Ele pode ouvir o teu clamor nesta noite. Você pode estar, irmãos, com talvez sem nada no seu bolso. Você pode estar sem alimento na sua mesa, ou você pode estar com o carro atrás da tua casa, com a conta abarrotada. Ele vai te ouvir, irmão, da mesma forma. Por quê? Porque Ele não faz essa diferença. Então eu posso chegar a Ele e Ele não vai se me preocupar. Jesus jamais vai chegar para mim e vai me perguntar o que você pode me... Aliás, irmãos, a única coisa que o Senhor quer de nós é o nosso coração. A única coisa que Jesus pede para nós, ou Deus pede para nós: filho meu, dai-me o teu coração e alegre-se do meu caminho. Então esse texto, irmãos, ele faz essa diferenciação, ou essa aplicação, nesse contexto, irmãos, aquilo que nós podemos ver. Esse texto também nos mostra, irmãos, que Jesus, ele se atenta para o sofrimento dos dois. Nós sabemos que Ele é onipotente, onisciente.
Nós sabemos, irmãos, que Ele pode tudo, Ele pode estar em todos os lugares. Mas Jesus, irmãos, Ele consegue, no mesmo texto, irmãos, atender duas necessidades. Abre sua Bíblia, Isaías 40, versículo 11. Isaías 40, versículo 11. Lê para mim. Isaías 40, versículo 11. Ele não abandona ninguém. Interessante nós dizemos que Deus, a prioridade, ou Jesus se mostrava como Deus, queridos, Ele se mostrava cuidando de pessoas. Quando Satanás pediu para ele mostrar se ele era filho de Deus, para ele se jogar do pináculo, transformar as pedras em pães, é como se ele falasse: não é assim que eu vou mostrar que eu sou filho de Deus, não. Eu vou mostrar que eu sou filho de Deus cuidando de pessoas. Eu não vou mostrar que eu sou filho de Deus jogando um monte no mar, não. Eu vou ensinar que eu sou filho de Deus transformando pão, multiplicando pães e peixes, ressuscitando, queridos, pessoas que morreram, como aconteceu na Bíblia, curando enfermo, curando leproso, dando vista aos cegos, trazendo alegria. Às vezes a gente ouve as pessoas falar assim: pastor, Jesus tem mais coisa para fazer, né, pastor? Você já ouviu isso? Alguém falar assim que Jesus tem mais gente para cuidar do que você? Jesus, na sua onisciência, irmãos, ele pode cuidar de todos nós ao mesmo tempo. Ele cuidou de Jairo e ele cuida desta mulher. Ele estava aí no texto, diz que ele estava indo para a casa de Jairo, mas ele se atenta para o sofrimento. Quando você fala: Jairo, espera um pouquinho, Jairo, existe uma outra necessidade aqui. E ele curou aquela mulher, e sarou ou ressuscitou a filha de Jairo. Nós aprendemos nesse texto, queridos, que Deus, Ele restaura a nossa dignidade. Irmãos, que Jesus chama uma mulher de filha nesse texto. Todos os lugares, quando ele cura ou ele se relaciona, ele fala mulher. Agora, quando essa mulher toca em Jesus, no versículo 48, e ela recebe a cura, Jesus era: filha, tua fé se salvou. Ela poderia ter dito: mulher, a tua fé se salvou. Mas o que Jesus estava falando, ele estava devolvendo a tua dignidade. Você perdeu todo o valor, você foi rejeitado para a tua família, você foi rejeitado pelos teus amigos, pelo contexto que você vivia. Você se via só, desesperada, sem valor nenhum, mas eu não te desprezo, eu te chamo de filha. Irmão, Jesus faz isso conosco. Jesus, ele não nos chama pelo um nome, irmãos. Jesus, ele nos chama, ou Deus nos chama como, irmãos, nós somos filhos. Nós temos a nossa identidade, mas Ele nos vê como filho. Talvez você perdeu toda a tua dignidade, você perdeu toda a tua autoestima, talvez por causa do ambiente que você vive, da situação que você vive, você não se vê valor nenhum em você mais. Você se acha o cocozinho da minhoca que o passarinho vai comer, coisa mais desprezível do mundo, mas para Jesus ele olha para você e te chama de filho. Eu e você, queridos, que chegamos a Deus, e eu vou entrar já nisso, com a intensidade, com o posicionamento desta mulher, ele nos chama por filhos. Ele nos dá, queridos, a todos que o receberem serão feitos filhos de Deus.
Você pode até querer ser bastardo, você pode querer ser qualquer coisa, mas o plano de Deus para mim e para você, quer que sejamos filhos de Deus. Você é filho de Deus, você é amado por Deus. Filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Ele devolve a dignidade, ele devolve a saúde, e ele devolve a convicção dela, que era ela filha de Abraão. Ela devolve a convicção de uma salvação. Mesma coisa que ele fez com aquele ladrão da cruz. Aquele último minuto, talvez, ou horas da sua vida. Aquele homem entrou no paraíso, queridos, porque é o que Jesus faz com aquele que chega a ele. Muito maravilha. Deus, ele é tudo isso. Mas nós aprendemos algo também, queridos, nesta mensagem que eu quero compartilhar com você. É as nossas responsabilidades. Eu comecei lendo o texto que, ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Ele fala isso porque ele é expulso de Gadara. Quando ele liberta aquele jovem demoniado, aqueles demônios entram nos porcos, aqueles porcos eram lançados no precipício, se lançam no precipício. Jesus foi tocado daquela cidade. Mas uma cidade o recebe com alegria. Uma multidão estava ali. Uma multidão tocava Jesus. Uma multidão oprimia Jesus. Mas por que duas pessoas, queridos, nesse texto foi? Queridos, a gente pode trazer inúmeras aplicações. Inúmeras aplicações. Eu posso vir para a igreja, irmãos, com toda alegria, com todo prazer de estar, e sair da mesma forma. Eu posso entrar dentro de um relacionamento com Deus, de uma religião, até de uma alegria, de esperar, de estar, irmãos, e viver uma vida sem milagres. Eu não estou falando de salvação, irmãos, eu estou falando de milagres. Eu estou falando de coisas, irmãos, que na realidade é muitas daquilo que nós buscamos. Pastor, a salvação é mais importante? É mais importante. Pelo menos para mim. Mas para muitos não é. Porque tem muitas pessoas que abandonam a igreja porque não recebem uma cura. Então a salvação para ela não é importante. Tem muitas pessoas que abandonam o evangelho, abandonam a vida cristã porque a sua vida financeira não muda. Então a salvação para ela não é tão importante. Então eu posso, queridos, viver uma vida salva, mas não viver experiências extraordinárias com Deus, como esses dois viveram. E isso cabe a mim e cabe a você, porque eu posso entrar dentro de uma. Aliás, irmão, todo relacionamento precisa ser alimentado. Todo relacionamento. Porque senão ele entra dentro de uma mesmice. Um casamento é assim. Se você não alimenta um casamento, você pode viver uma vida junto e você não viver uma vida de coisas extraordinárias. Eu posso subir no altar, usando o louvor como exemplo, vir em todos os cultos, tocar maravilhoso, mas o tocar muitas vezes ele pode não tocar o coração de Deus, porque eu posso me adaptar, ou acostumar com isso aqui, e eu faço como essa multidão. Eu posso sentar nessa cadeira, irmãos, e cultuar, celebrar ceia, participar, dizimar, ofertar, e sair lá fora e falar assim, cara, eu não senti nada. Em vez que você ministra, alguém que é pastor, cara, essa palavra foi para mim, e para outro, não entendi nada. Por quê? Não depende do pregador. Depende de quem ouve.
Então são posicionamentos. Então o posicionamento desse homem e desta mulher, irmãos, foi um posicionamento, irmãos, diferente. Esse Jairo, irmãos, ele se prostrou, ele se rendeu diante, ele apresentou, irmãos, um desespero. Ele chegou a Jesus, ele chegou com fé. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrou-se aos pés de Jesus e lhe suplicou que chegasse até a sua casa. A mulher, da mesma forma, a mulher, diz estudiosos que ela sai de Cesareia de Filipe e vem para Cafarnaum, porque, ou em busca de melhores tratamentos médicos, ou até mesmo porque Jesus estava ali. Mas essa mulher, irmãos, ela fala o seguinte no coração dela: se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser sarado, eu vou ser curado. Então, irmãos, isso é posicionamento. Eu usando, né, a vida do seu João, que faleceu hoje, irmãos, eu conversei com o seu João 2 anos ou mais. Toda vez que eu ia lá, orava com ele. Toda vez, às vezes, a gente falava de Bíblia. Mas eu não tenho uma convicção, irmãos, pelo menos do tempo. É lógico que ele teve momento, teve tempo no hospital, ele pode ter. Mas sempre como eu falava para ele: seu João, vamos aceitar Jesus? Seu João, ele: não, pastor, eu sou, né, e tá, e vai, tem minha religião, e tá. Só que o momento chega, irmãos. O momento chega. Essas pessoas, elas experimentaram uma oportunidade de serem curadas, de ter coisas extraordinárias, e perderam a oportunidade. Esse homem, Jairo, e a mulher, não. Então, o que eu quero que você entenda, irmãos, não adianta eu apenas estar aqui, por mais que é importante estar aqui, por mais que existe o valor de estar aqui, porque é na igreja que você ouve o evangelho. Como foi dentro da arca que foi salvo os animais do dilúvio. Mas o que Deus quer para mim e para você, irmãos, é o algo mais. O que Deus quer para mim e para você, irmãos, é o algo mais. E esse algo mais, ele depende exclusivamente de você. Você pode falar: pastor, eu não tenho força. Ele pode. Quinta-feira eu preguei sobre isso, até o texto que o pastor Laudemir citou, que Elias estava na caverna, e Deus mandou um anjo, ele alimentou, né, deu alimento para ele, e Elias andou 40 dias e 40 noites, com o sustento daquele alimento. Então ali eu estava falando, e Elias, ele foi para o monte de Deus, ele foi para a presença de Deus. Então Deus ele ajudou, mas Elias precisou levantar. Porque, irmãos, às vezes eu falo: pastor, eu quero, mas você precisa dar um passo à frente, queridos. O mar não teria aberto se Moisés não tivesse colocado o cajado. O Jordão não teria aberto se o sacerdote não marchasse. Então, as experiências extraordinárias que talvez você tenha buscado em Deus, você tenha esperado em Deus, coisas que estão há tempo que você está buscando, irmãos, talvez o que você precisa é essa intensidade. Isso a Bíblia chama de fé, convicção. Se eu apenas tocar, se eu apenas crer, se eu apenas me entregar completamente. Porque no teu posicionamento Deus trabalha, queridos. Porque senão você pode, ou nós podemos ser mais um no meio de tantos, queridos, que vive uma vida cristã, vai para o céu, mas não tem experiências extraordinárias de milagres e coisas que o Senhor tem para nós. Essa mulher foi curada imediatamente, queridos. Essa mulher venceu todos os desafios. A filha de Jairo foi curada por causa do posicionamento deles. Isso é uma escolha sua. Isso é uma escolha sua. E Jesus te convida nesta noite para que você o faça. Jesus te convida nessa noite para você tocar nele de uma forma diferente. Jesus te convida nessa noite para você chorar
por Ele, não por você. Quanto tempo você não chora pela presença de Deus, irmãos? Porque eu vejo muitas pessoas chorando por problemas. Eu vejo muitas pessoas. Muitas pessoas. Eu vejo porque às vezes você está perto, ouve a oração. Senhor, eu não aguento mais a minha dor. Então, agora chorar pela presença de Deus, queridos. Você pode fazer isso. Você pode sentir a alegria da presença do Senhor nesta noite. Você pode sentir a virtude de Deus derramando sobre a sua vida. Mas você não pode ser como todo mundo da multidão, porque a multidão apertava, a multidão estava perto, a multidão tinha até alegria, mas a multidão não saiu com os milagres que esses dois personagens saíram. Coloque-se de pé no nome de Jesus. Coloque-se de pé. Te convido você a colocar a sua causa diante do Senhor nesta noite. Você que está na sua casa, mesmo na sua casa, você colocar a sua causa diante do Senhor. Mas colocar, irmãos, com toda a intensidade. Não é aquela oração que as criancinhas fazem com Deus, como que é que a gente orava, filho? Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, como que é? Abençoe esse alimento, amém. Não, queridos, estou falando de intimidade. Essa experiência que você pode ter nesta noite, queridos. Independente do tempo do teu sofrimento, independente do tempo da tua angústia. Se o teu sofrimento começou essa semana ou se é muito tempo. Eu estou falando de um Deus que pode fazer coisas extraordinárias. Comece a apresentar a sua causa diante dele. Mas antes de apresentar perdão, irmãos, a atitude desses homens, eles foram se renderam. Essa mulher, para ter tocado na orla dela, ela se prostrou. Ela se derramou aos pés de Jesus. Faça isso, queridos. Você pode fazer isso primeiro reconhecendo Deus. Quem é Deus para você? Fala com Deus. Fala, Senhor. Porque eles o adoraram. Adorar é você reconhecer quem Deus é, queridos. Deus, além de ser o supridor, aquele que pode fazer coisa extraordinária, Ele é Senhor. Ele é aquele que morreu na cruz do Calvário por você. É aquele que pagou um alto preço. Mesmo nós não tendo valor nenhum. Mesmo nós não merecermos, mas Ele pagou, sendo nós ainda pecadores. Ele não é o cara, o você, que muitas vezes nós o tratamos dessa forma. Às vezes até por causa de uma intimidade, mas a maioria é por causa de irreverência. Mas chegar diante dele e falar: Senhor, Tu conheces, Senhor, Tu é conhecedor de todas as coisas, porque o Senhor é Deus. O Senhor é o Criador dos céus e da terra, e o Senhor conhece, Senhor. O Senhor conhece o tempo do meu sofrimento, o Senhor conhece a minha dor, o Senhor conhece a realidade da minha vida, o Senhor conhece a minha fraqueza de espírito, Senhor, o Senhor conhece a minha incredulidade, a incredulidade que eu estou vivendo desses dias. Senhor, eu não tenho tido força para buscar a Tua face. Senhor, eu não tenho tido força para orar, Pai. Eu não tenho tido força para clamar. Mas a Tua palavra diz que o Senhor levanta o cansado, restaura o abatido. A Tua palavra diz que o Senhor nos toma pelas mãos. E hoje eu preciso disso, Senhor. Senhor, hoje eu dou um passo à frente, Senhor. Hoje eu quero me comprometer a Deus, a largar o legalismo, a religiosidade. Senhor Deus, quando eu estiver cumprindo com as minhas funções, eu quero fazer da melhor forma, Pai. Eu quero fazer da melhor forma. Eu quero ser bem-aventurado, Senhor, lá no meu trabalho. Para isso eu vou trabalhar como aquele que trabalha para o Senhor. Senhor, eu quero a minha casa restaurada. Deus, eu vou fazer o melhor de mim como marido, ou como esposa, ou como filha, ou como pai.
Eu vou fazer a minha parte, Senhor. Eu vou ser fiel no pouco, porque eu sei que sobre o muito o Senhor me colocará. Quando eu pegar um instrumental desse, Senhor, eu não vou estar louvando para a igreja, eu vou estar louvando para o Senhor. Quando eu estiver, Pai amado Deus, te servindo de alguma forma, eu vou fazer para o Senhor, Pai. Não é para homens, não é por causa de uma escala. Eu não vou vir à igreja porque os meus pais exigem, mas eu vou vir na igreja porque é a minha maior necessidade, Senhor. Ouvir a sua voz é a minha maior necessidade. Aí você pode colocar a sua causa, queridos. Ele é o Deus que sara. Ele é o Deus que sara. Ele é o Deus que abre as janelas dos céus. Ele é o Deus que alegra o teu coração. Ele é o Deus que batiza no Espírito Santo, queridos, para derramar poder sobre a sua vida. Ele é desejoso de se manifestar, querido, sobre a sua vida. Mas se você não tocá-lo com intensidade, meu irmão, você vai continuar chorando pelos problemas e não chorando pela presença de Deus. E Ele quer ver você chorar pela presença dEle. As tuas lágrimas sendo recolhidas nos seus odres. Aleluia. Ele pode olhar para você e dizer: viste o meu servo. Como Ele disse para Jó. Ele pode fazer coisas extraordinárias. Você que está na sua casa, Ele pode fazer coisas extraordinárias. Mas você não pode dizer que para mim basta assistir uma live. Para mim basta estar na frente de um vídeo. Porque ser igreja, irmãos, é assumir responsabilidades. Ser igreja é amar o próximo. Ser igreja é servir ao Senhor naquilo que é chamado. Porque a qualquer momento, queridos, a qualquer momento, o Senhor vai estar tocando a trombeta. E você pode até ir para o céu e não ter galardão. Você pode até ir para o céu com vida de tristeza e de sofrimento. Mas Isaías disse: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor desta terra. Ele tem o melhor para você. Toque ao diante de Jesus como esse homem chegou. Não vai importar o tempo do teu sofrimento, não vai importar o dinheiro que você tem no bolso, não vai importar o tempo de relacionamento com Deus, não vai importar nada. Porque esse Deus, Ele ama aquele que a Ele se achega. O Deus de misericórdia. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor devolveu a nossa dignidade. Nós éramos pecadores. Nós éramos condenados ao inferno. Nós éramos sem valor. E quando o Senhor tirou-nos do lamaçal de pecado, quando ao ouvir a nossa confissão, ó Pai, do seu senhorio, o Senhor cravou na cruz os nossos pecados, a cédula que havia contra nós, e o Senhor nos fez filhos, Pai, em Cristo Jesus, que continuamos firmes, que nós não venhamos apenas, Pai, nos alegrar de estar na sua casa, mas venhamos nos entregar completamente. Não sejamos como esta multidão, Pai, mas sejamos como Jairo e como esta mulher, que alguém a chamou de Berenice, Senhor. E assim seja na vida de todos nós, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua presença neste lugar. Obrigado, Deus, porque eu sei que o Senhor falou o coração daquele que nos ouve diante dessa rede social. E obrigado, Senhor, porque a tua palavra diz que a tua palavra ela não volta vazia. E eu sei que ela encontrou corações. Eu sei que ela encontrou terras férteis, Pai. Meu Deus, e esta palavra ela vai ser frutificada para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu prometo que domingo
domingo eu vou fazer um cafezinho para vocês. Mas você vai fazer o seguinte: não pode chegar perto, abaixar a máscara, tomar o cafezinho, tá bom? Porque se virar muvuca eu paro. Irmãos, orem pela vida do Geber. O Geber é aquele irmão nosso que toca baixo aqui também. Ele está desde segunda-feira internado, que ele estava aguardando uma cirurgia da vesícula. E parece-me que amanhã de manhã ele vai operar, parece-me 7 horas. Então esteja orando por ele, Geber, para que não só a cirurgia dele seja bem sucedida, mas que também ele seja livre, né, de toda a contaminação hospitalar e todos nos hospitais da cidade, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, que tenha uma semana abençoada em Cristo. Amém?